Você que está vendo esse vídeo, muito provavelmente pelo título, tranquilize-se, aqui não há absolutamente nada de herético. Não quero trazer nenhuma heresia, longe disso. Jamais seria a minha finalidade. Mas eu venho aqui trazer uma profunda reflexão, ainda que no primeiro momento, quem sabe também no segundo momento, gere algum tipo de desconforto. Eu venho falar aqui a respeito da imagem de Deus. Como você imagina que Ele é? Qual a sua imagem? Que figura que Ele se forma no teu imaginário? Durante séculos, diferentes povos e distintas culturas conceberam a Deus de diferentes formas também. Um ser de barba branca, um ser de luz, com características ou feições de alguns animais, ou ainda com uma figura de um corpo celestial. E muito provavelmente você, se está me ouvindo no hemisfério ocidental, a figura de um homem de pele branca, barba grande, e daí acrescido talvez de algumas outras características, como pai, como ser, portanto, masculino. Talvez essa imagem é a que você tenha. E se você diz, não é assim que eu vejo Deus, tudo bem, mas seguramente você conhece algumas pessoas que o imaginam assim, ou que assim o descreveriam, não? Mas saiba você que Deus, Ele não se retrata assim. Na verdade, nós fomos em muito, essa concepção de Deus ocidental, ela foi em muito influenciada pelo pensamento renascentista, ou pela concepção artística dos pintores renascentistas, que também tem uma influência ali com as figuras mitológicas gregas, enfim. Mas essa concepção artística de um Deus branco, alto, grande, forte, barbudo, tem muito a ver com isso, com essa visão eurocêntrica. E aí, esta visão, esse conceito artístico, foi amplamente aceito e difundido pelas igrejas cristãs, com ênfase aqui para a Igreja Católica. Mas percebe, trata-se de uma concepção do homem, de uma concepção artística. E aí a gente tem aí outros dois exemplos de líderes espirituais que podem te ajudar a refletir. Eu vou usar aqui a imagem de Buda, por exemplo. Se eu falo de Buda, de Siddhartha Gautama, que imagem lhe vem à mente? Muito provavelmente virá a imagem de um ser mais gordinho, sorridente, de pernas cruzadas. Não é assim? Acontece que se você viajar, por exemplo, lá para a Índia, Paquistão, Nepal, você vai ver a figura de um Buda muito mais esbelto, mais magrinho, que, aliás, está muito mais próximo da realidade, de como Buda deveria ser. Até porque, fazendo aqui um spoiler, depois poderíamos falar sobre isso, mas esse Buda mais gordinho, que é amplamente popularizado no Ocidente, na verdade é o monge chinês Hotei, também à sua época chamado de Budai, com um izinho no final. Talvez aí que tenha surgido a confusão. Mas vou usar um segundo exemplo que certamente vai mexer com você. Jesus. Se eu falo de Jesus, que imagem vem? Muito provavelmente também homem de pele clara, cabelos compridos, castanhos, olhos claros. Não seria assim? Essa é uma concepção renascentista, eurocentrista. Aliás, se você viajar, por exemplo, para algumas igrejas ortodoxas, ou as ortodoxas coptas, por exemplo, Jesus, ele é pintado como um homem negro, bem diferente deste que eu acabei de citar, não é? E quer saber?
esse segundo modelo de Jesus está muito mais próximo da realidade. Ah, não, como assim você pode dizer isso? Mas ele era filho de Deus? Certamente ele era diferente, poderá dizer um cristão fervoroso. Mas eu vou aqui usar dois argumentos para essa sua objeção. Primeiro, o apóstolo Paulo, em um dado momento, ele escreveu que é desonroso para o homem ter o cabelo comprido. Ele não diria isso se o seu mestre, Jesus, assim o tivesse. Concorda? Talvez você concorde. Ok, vou usar um segundo argumento. Se Jesus ele fosse assim, tão diferente, por que os soldados romanos tiveram que ofertar 30 moedas de prata para um dos seus apóstolos apontarem quem era Jesus? Se ele fosse dessa aparência alva, olhos claros, de longe os soldados romanos diriam, ah, é ele. Mas não. A aparência de Jesus era de um homem, de um judeu nazareno comum. Provavelmente com seus 1,60 m, no máximo 1,70 m, de pele mais escura, de cabelos curtos. Essa muito provavelmente era a imagem de Jesus, ou seguramente era a imagem de Jesus, ao ponto de se confundir com a população. A mesma coisa acontece com Deus. Eu não quero fazer aqui um juízo de valor pelas razões, pelos motivos que levaram uns e outros a reproduzirem uma imagem diferente ou um conceito diferente, mas na verdade o que eles fizeram? Essas concepções artísticas desses líderes espirituais das suas épocas, assim como também do próprio Deus, está muito mais ligado aos conceitos contemporâneos e regionais de saúde, de beleza, de sabedoria, de vitalidade, de prosperidade. E a partir destes conceitos, eles foram criando uma imagem desses conceitos regionais, culturais. Percebe? Assim se dá com a imagem de Deus. Por exemplo, e não é de estranhar, tá? Porque, como vou dar-lhe aqui um exemplo, quando a gente lê na Bíblia que Deus ele não teve princípio e nem terá fim. Então, deve ter uma aparência idosa. Tem muitos anos. Daí você lê lá que ele é pai. Então é masculino. Ah, então ele também lutava ou estava junto do seu povo nas batalhas contra outras nações. Então ele era poderoso. Então uma figura forte. Percebe? As leituras vão levando o imaginário humano, o imaginário popular, a criar concepções de Deus. Só que daí a gente acaba esquecendo o período em que esses escritos, esses relatos foram devidamente escritos. Estamos falando de períodos em que, por exemplo, o patriarcado era proeminente, onde a figura do homem era central dentro da sociedade. Ao homem cabia a força, o poder, a condução, a liderança da sua comunidade, da sua sociedade. Portanto, se qualquer escritor inspirado, ele viesse a trazer uma concepção diferente de Deus, por exemplo, de uma mulher, dificilmente seria aceito pelos povos, pelas suas comunidades. Eles precisavam retratar a Deus de uma forma tal que fosse mais aceito pelos seus povos, pelas pessoas ali, pela sua contemporaneidade. Percebe? Mas daí a gente fazendo uso, inclusive, dos escritos sagrados, a gente vai encontrar, por exemplo, uma passagem em Bereshit, em Gênesis, onde Deus ele cria a humanidade a partir da sua imagem e semelhança. Vamos usar essa passagem? E qual é a imagem e semelhança da humanidade? São todos homens? São todos brancos? Não. Somos homens,
mulheres de cor negra, amarela, parda, branca. Isso se a gente limitar o conceito de vida somente ao planeta Terra. Se a gente pensar que talvez existam também outros planetas habitados, com suas diferentes condições atmosféricas, muito provavelmente a paleta de cores será muito mais ampla e também as formas serão ainda mais diferentes. Mas vamos parar por aí, somente, né, dentro da imagem e semelhança da humanidade. Percebe? Então já não está correto aí esta afirmação de que Deus, ele é branco, homem. Percebe? Mas vamos seguir aqui utilizando aí algumas passagens dos escritos sagrados. Eu vou para o livro posterior, né? Falei de Bereshit, vou para Shemot, que é o livro de Êxodo, onde Moshe, ou Moisés, ele, após receber a atribuição de livrar o povo judeu do Egito, ele fala para Deus: ok, Deus, tudo bem, vou fazer isso, mas o que eu vou dizer? Eu vou dizer: o Deus dos seus antepassados, Avraham, Isaac e Yaakov, me mandou para vocês, mas qual o seu nome? E aí, no capítulo 3, versículo 14 de Shemot, de Êxodo, Deus diz: Yahweh, ou YHWH, me enviou a vocês. Esse YHWH, Yahweh, significa eu sou. Então, em outras palavras, Moisés deveria dizer: eu sou me enviou a vós. E daí, um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, versículo 3, Deus, ele diz a Moisés: eu apareci a Avraham, a Isaac, a Yaakov, como El Shaddai, como Todo-Poderoso, como Altíssimo. Mas por meu Shem Hashem, por meu nome sagrado, Yahweh, ou eu sou, eu não me dei a conhecer a eles. A forma como Deus ele se identificou aí, ele eleva a relação com ele a uma simbiose tal em que Criador se confunde com criatura. Percebe? Afinal, no exato momento em que Moisés, quando Moshe dizia ao seu povo judeu: o eu sou me enviou para libertá-los, ele automaticamente estava conduzindo os olhares dos israelitas à sua atenção. Estava levando os olhares dos israelitas a ele, como reflexo de Deus, como porta-voz daquele que estava libertando o povo. E querem saber? Muito provavelmente essa ciência, esse conhecimento, esse entendimento fosse a primeira e profunda libertação do povo de Israel e de toda a humanidade. Pela forma como Deus quis ser chamado. Eu sou Yahweh. E esse é o ponto que eu quero chegar. Deus, ele não é singular. Deus, ele é plural. Obviamente ficaria difícil usar outros termos ou trocar termos como Deus, Pai, Altíssimo, Criador, por outros, não é mesmo? Seria difícil fazer essa troca. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que esses substantivos, eles não deveriam ser masculinos. Deveriam ser indefinidos. Ou ainda, como achei maravilhoso isso, hoje pela manhã, o meu filho mais novo, ele se virou para mim, parece que prevendo o que eu ia falar hoje, a mensagem de hoje, e disse: pai, Deus ele deveria ser um verbo, não é? E eu achei isso maravilhoso. Ou seja, não deveria ser um substantivo.
Ou como diz ele, deveriam ser todos os verbos. E esse é o ponto. Portanto, não seria nada herético dizer que, ou chamar a ele de mãe, de pai, ou retratá-lo de diferentes formas. Porque, na verdade, esse não é o ponto. Não é atribuir uma imagem a Deus. Afinal, Deus, ele se minimiza, entenda bem isso, Deus se minimiza para habitar o nosso interior e para nele maximizar-se. Profundo isso, né? Vou repetir. Deus, ele se minimiza para habitar em nosso interior, para que nele possa se maximizar. Portanto, Deus, ele não pode ser singularizado, limitado. Antes, ele é um ser plural. Assim, ele é feminino, é masculino, é da cor negra, da cor branca, amarela, parda. Ele é forte, ele é sensível, ele é justo, ele é perdoador. É preciso desconstruirmos a imagem de Deus para que possamos construirmos em nós a sua representação por suas virtudes, por fazermos a sua vontade. Não podemos reduzi-lo a concepções artísticas, culturais, imaginativas. Não devemos, mas ao contrário, devemos pintá-lo, bem entre parênteses, devemos pintá-lo como ele de fato é e quer ser representado em nossas vidas, como um ser de amor, como um ser de luz, de sabedoria, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de sabedoria e pluralidade. E se você necessita criar a imagem de um Deus para então vivê-lo, para então adorá-lo, talvez você tenha que aprofundar um pouco mais sobre o entendimento da fé. Mas ainda nesse processo, veja a Deus como você quiser. Mas lembre-se que ele pode estar sendo visto pela pessoa que está do seu lado de forma diferente da sua. Ah, mas eu não acredito em Deus? Você faz o bem? Pratica o bem? Portanto, você pratica o amor? Então está perfeito. Deus habita em você, porque também ele se manifestou como um Deus de amor. Deus é amor. Pois bem, espero que essa mensagem profunda, contundente, tenha levado e te leve a grandes reflexões. E desejo aqui que o grande eu sou, que Yahweh, seja contigo e ainda mais em ti, hoje e em todos os dias da sua vida. Um grande beijo no seu coração. Fique com ele.